Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Soares, sou Product Owner aqui na DTI Digital e o episódio de hoje é sobre como escrever boas histórias de usuário. Antes de falar o como escrever essas histórias, vamos entender primeiramente o porquê escrevê-las. Quando a gente tem demandas para o nosso time de desenvolvimento, é normal que a gente passe o que precisa ser construído. Porém, a gente passa disso o quê? Ser um contexto, ser um cenário. O nosso time de desenvolvimento pode não compreender muito bem o que a gente deseja e até mesmo desenvolver funcionalidades, features que não façam sentido tanto a nível de negócio quanto a nível de usuário. Então é importante que a gente traga outros pontos, que é o para quem, que é onde eu apresento os meus usuários, para quem eu quero construir e entregar aquela funcionalidade. E o porquê. Por que eu quero entregar essa funcionalidade para esse usuário? Qual dor, qual necessidade eu quero atender com ela? Então são os 3 pontos base. Então a escrita de história de usuário, nós escrevemos elas porque nós precisamos contextualizar. Nós precisamos realmente entregar uma narrativa do que a gente precisa construir para o nosso time de desenvolvimento, para que aquilo faça sentido para ele e ele consiga construir de uma forma mais assertiva. Portanto, já nesse conceito do porquê, a gente já entende um pouquinho do como escrever boas histórias de usuário. Aqui eu trouxe o núcleo da escrita de uma história de usuário, que é esses 3 pontos: o que, o para quem e o porquê. Nós vamos ter vários templates de escritas de usuário no mercado disponíveis, vários templates que a gente pode utilizar para escrita e deve utilizá-los, mas eles não vão fugir muito desses 3 pontos, que é o que nos direciona realmente no entendimento daquela necessidade. Essas histórias de usuário, elas podem surgir em vários momentos. Elas podem surgir numa reunião com o meu cliente, pode surgir num teste com o meu usuário, num feedback, pode surgir de um trabalho de benchmark, num trabalho de discovery. Então ela pode vir de várias fontes. E quando surgem esses insights, essas necessidades, essas identificações, é importante que nós escrevamos essas histórias, e isso de uma forma que depois de um tempo, quando aquela história for priorizada e a gente pegar aquela história, ela faça sentido. Porque nem sempre que a gente escreveu uma história de usuário quer dizer que ela vai ser construída imediatamente. Ela vai entrar para o nosso backlog. Ela pode ser construída ali, próximo ao que a gente cadastrou aquela história, ou ela pode ser construída posteriormente, quando fizer sentido. Então é importante que a gente seja bem objetivo na escrita dessas histórias de usuário e siga muito esses critérios que eu trouxe aqui. E a gente tem que ter em mente que ela tem que ser realmente bem curta, bem simples, porque a intenção nesse primeiro momento não é a gente detalhar demais aquela história de usuário, não é pensar ainda na solução daquela história de usuário, dizer o como ela vai ser construída. Ali mesmo é a gente documentar uma necessidade que nós identificamos. No momento que aquela história de usuário for priorizada, no backlog, pelo PO, pelo PM, pelo negócio, aí sim, aquela história de usuário, ela vai entrar para um rito que a gente chama de refinamento, um processo de refinamento. Aí entra tanto o refinamento da parte de negócio, onde a gente vai melhor entender aquela necessidade, avaliar o que a gente precisa, quais são os critérios para atender aquela necessidade, a melhor forma de solução, e também apanhar os critérios técnicos que envolvam a construção daquela história. Então, nesse momento, essa história ela vai ser refinada. A gente pode até mesmo utilizar uma técnica muito comum, que é a técnica INVEST, onde a gente traz alguns pontos desse acrônimo, que é que a história precisa ser independente, ou seja, não depender de outras histórias para ser construída, que ela seja negociável, ou seja, que a gente consiga gerar discussões a partir dela e entender a melhor solução, que ela seja valiosa, ou seja, entregue valor para o meu usuário, estimável, que o time consiga estimá-la, que ela seja pequena, ou caiba ali num ciclo de desenvolvimento, numa sprint, e que ela seja testável, que a gente consiga testar, que o meu desenvolvedor consiga testá-la.
Então esse é o acrônimo INVEST, né, que é utilizado nesse momento onde a gente vai refinar, a gente se atentar a esses pontos. Então, e além disso, é importante também que quando a gente for fazer essa escrita, da história de usuário mesmo, a gente envolva o nosso cliente para que o cliente, além dele ter visibilidade do que a gente está pensando em construir, ele consiga contribuir com os insights que ele tem por parte do negócio, por parte da estratégia. Então isso é muito importante. Outro ponto que é importante também a gente se atentar é que, né, eu falei um pouco desses templates. Esses templates não quer dizer que a gente precise segui-los e esses refinamentos, que existe uma forma, igual eu trouxe a técnica INVEST, que a gente deve utilizar isso. Não quer dizer que a gente deve utilizar. São boas práticas que é comum da gente seguir, a maioria das pessoas podem seguir, mas a gente tem que entender que é interessante que nós peguemos esses conceitos, essa base, e que a gente consiga trazer isso para o nosso cenário, para o nosso time de desenvolvimento, porque a escrita, a forma que a gente traz isso, vai variar muito entre POs, entre time de desenvolvimento, porque pode fazer sentido eu escrever de uma determinada forma para um time que é mais júnior, para outro time que é mais sênior ou pleno, a gente possa escrever de uma forma diferente, né? Mais nesse ponto até do refinamento. Então a gente tem que ter essa mobilidade de adaptar. Adaptar pegar o conceito base dessas questões e adaptar ao nosso cenário, o que faz sentido para nós. O que a gente tem que ter claro é que as histórias dos usuários, para serem bem construídas, elas precisam responder o que, para quem e por quê. E que elas sejam simples e objetivas para que qualquer pessoa que pegue aquela história do usuário em algum momento, seja um desenvolvedor, seja um designer, seja o meu negócio, ele consiga entender e a partir dali dar sequência na construção daquela feature, daquela funcionalidade.